Bom dia, meu querido. Que alegria poder encontrar você hoje aqui para a gente compartilhar junto a palavra do Senhor, meditar na palavra viva e eterna do nosso Deus, do nosso Pai. Tenho certeza que essa meditação de hoje vai te edificar grandemente, assim como tem me edificado também. Nós estamos seguindo a nossa leitura bíblica anual e dela temos extraído alguns textos para refletir na nossa vida. E hoje eu separei uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 3. Ela narra a história do profeta Eliseu, que foi sucessor do profeta Elias, e um milagre muito específico a respeito na vida de Eliseu, do qual eu quero tirar alguns elementos e alguns aprendizados para a nossa vida. Antes de tudo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, @Novo e Vivo Caminho 972. Você se inscreve, de 2 em 2 semanas nós estamos compartilhando aqui a palavra de Deus. Muito mais coisa também aí do meu dia a dia, eu coloco ali para edificação de todos. Então, partindo para a palavra do Senhor, contextualizando para você. Ali no reino, né, de Israel, a gente sabe que houve uma divisão ainda nos dias de Roboão, né, filho de Salomão. Então, o reino do norte, chamado Israel, com 10 tribos, cuja capital era a cidade de Samaria. E o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, e os reis ali eram os descendentes diretos de Davi. Então, esses dois reinos do povo hebreu, né, existiam ali. E esses dois reinos estavam aliançados com o terceiro reino, chamado Amon, né? E esses 3 reinos formavam uma aliança nesse contexto de Eliseu. E existia um quarto reino chamado Moabe, né? Tanto Amon quanto Moabe eram reinos que ficavam do outro lado do Jordão, na parte mais sul, ali já próximos ao Mar Morto, né? E o reino de Moabe, ele devia tributos ao rei de Israel, né? O que aconteceu naquela época? Acabe e Jezabel, que era o casal, né, que reinava em Israel, eles já haviam morrido. O filho deles, chamado Jorão, era o atual rei de Israel, e Josafá era o rei de Judá no sul. Então, quando Acabe morreu e Jorão assumiu, esse reino de Moabe se rebelou contra Israel. Então, os 3 reis que tinham aliança, né, Israel, Judá e Edom, né? Eu troquei. E o rei de Edom, eles 3 se juntaram para combater contra Moabe, né? E ali eles se juntaram para esse objetivo. Eles fizeram um planejamento de uma caminhada, de um percurso com seus exércitos, né? Só que a Bíblia diz que após 7 dias de marcha, já não havia água para o exército e para o gado que seguia toda aquela tropa. Eles fizeram um erro de cálculo ali e ficaram, né, na mão, né, assim, sem suprimento para o seu exército. E aí eles resolveram consultar a Deus, né? Aí eu vou ler aqui o 2 Reis 3, a partir do verso 10, para chegar no ponto que eu quero comentar hoje, que diz assim: Então disse o rei de Israel: Ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá, rei de Judá: Não há aqui em Israel, né, no reino do norte, algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com Eliseu. Né? Os 3 reis foram consultar o profeta do Senhor. Mas Eliseu disse ao rei: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos,
em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. E aí continua a palavra profética. Até aqui é o que eu quero destacar para vocês. Existia ali aquele contexto onde Eliseu, sucessor de Elias foi um profeta duramente perseguido pelos pais de Jorão, Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel eram os líderes da idolatria na época. Eles bancavam 850 profetas falsos, né, idólatras, e coordenavam a adoração a Baal no seu tempo. E depois que eles foram mortos por juízo de Deus, e Elias também foi arrebatado aos céus, Eliseu sucedeu, né, a Elias, e Jorão sucedeu a Acabe e Jezabel. Então havia uma oposição muito grande. Por isso que quando Jorão chegou para consultar ao Senhor por meio de Eliseu, Eliseu teve essa reação. O que eu tenho a ver contigo? Vai consultar lá os profetas da tua mãe, né? Foi até uma resposta, assim, até debochada, né? De Eliseu, né? Assim, nas entrelinhas a gente vê que Eliseu era um profeta que não tinha muita papa na língua, não, né? Ele não era muito paciente, né? Mas o que acontece é que Eliseu, claro, se indignou com aquilo, né? Com aquela coisa de consultar a Deus. Agora que está no aperto, você quer consultar a Deus, né? Vai lá consultar os profetas da tua mãe, né? Os profetas idólatras lá. E aí Eliseu ficou extremamente contrariado com essa questão toda, né? Com essa coisa toda. Ele disse que só estava ali porque o rei de Judá, Josafá, estava junto, senão ele nem olharia na cara do rei de Israel. Olha só, gente, o tamanho da ousadia do homem, né? Então, o que aconteceu? Eles foram consultar ao Senhor. Mas Eliseu pediu uma providência, e aqui que está o mistério que eu quero compartilhar contigo. Eliseu pediu para chamar um tangedor, né? Um tocador de instrumento. E depois que chamou o tangedor, foi que a palavra do Senhor aconteceu ali. E aqui tem um mistério muito interessante sobre essa questão do tangedor. A gente sabe que a nação de Israel ela era conhecida pela adoração musical ao Senhor. Desde que Davi ergueu aquela tenda lá em Jerusalém, chamado Tabernáculo de Davi, colocou a arca no meio e colocou sacerdotes que adoravam e serviam, e a Bíblia diz que eles profetizavam com música. Desde aquela época, a música se tornou um elemento central na adoração do povo judeu. E Eliseu, ele conhecia isso, ele sabia o poder daquela adoração. Então, eu fiquei pensando, por que Eliseu, um profeta experiente, com tanta vivência no Senhor, pediu que viesse um tangedor? E eu coloquei 3 reflexões breves para a gente pensar sobre isso. Primeiro, porque ele conhecia o poder da música de Deus. Eliseu conhecia o poder da música de Deus. Naquele momento a sua alma estava agitada, ele estava nervoso, ele estava indignado com aquela situação, e ele estava resistente em consultar a Deus em favor daqueles reis, por conta da presença de Jorão, filho de Jezabel e de Acabe. Então, com certeza pesava sobre a cabeça dele, sobre a mente dele, as memórias dele, a tamanha guerra que foi, né, com os pais de Jorão ali, aquela guerra do Senhor contra os ídolos, né? Então essa memória ainda estava muito viva na presença de Eliseu. Tanto que ele fala, né? Vai lá consultar os profetas da tua mãe. Só que nesse momento ele chama o tangedor justamente para que a sua alma se aquietasse diante de Deus. Porque de fato existia uma situação limitante, uma situação desafiadora, que apesar dos governantes serem iníquos, existia toda uma nação que dependia de uma palavra profética para obter ou a vitória ou a derrota.
Ou seja, existia muitas vidas em jogo ali. Então Eliseu, ele conteve a sua ira, né, por meio desse bálsamo de cura que o tangedor proveu para sua alma ali, para que ele pudesse se aquietar e sintonizar com a presença de Deus naquele momento, né? Para que ele pudesse discernir a voz de Deus naquele momento. Então, Eliseu conhecia o poder da música de Deus. Segundo ponto, porque Eliseu, ele era um continuador de uma tradição profética, da escola de profetas. Quando você vai ver a história de Samuel e a história de Davi, você vê em alguns episódios que Samuel, ele dirigia uma escola de profetas na sua cidade natal chamada Ramá, né? E por algumas vezes, mesmo Saul, na rebeldia, quando perseguia Davi, foi até Ramá, e lá a unção era tão grande, tão predominante, que mesmo Saul foi tomado em profecia, né? E profetizou por alguns dias deitado no solo naquele lugar. Em seguida, Davi também foi para aquele lugar. E a Bíblia diz que quando Davi ia chegando até Ramá, fugindo de Saul, ia um grupo de profetas, músicos, na frente de Samuel, e Samuel estava coordenando e dirigindo aqueles profetas músicos. Então existia um cultivo da arte da música junto com a arte da profecia naquela escola de profetas. E Samuel, ele conduzia tudo aquilo ali. E Davi também bebeu dessas fontes. Davi, sendo um músico, um adorador, que começou a adorar no seu lugar secreto, nas campinas de Judá, cuidando de ovelhas, ele fortaleceu essa unção, essa carga profética por meio dessa escola de profetas de Samuel. E depois Davi, quando teve chance, ele instituiu o tabernáculo de Davi, onde ele pôde colocar a música como um elemento central da adoração do povo judeu. Eliseu conhecia essas tradições. Eliseu exercitava essas tradições. Então existia, sim, uma companhia profética de músicos que atuavam ali junto com os profetas da palavra, né? Então, Eliseu era um continuador dessa tradição, desse ministério profético. Quando a gente lê a palavra Salmos, né, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a palavra salmo significa a mesma coisa. Significa o quê? Cântico acompanhado de instrumentos, né? Então, os salmos são letras de cânticos, os 150, acompanhados de instrumentos. E quando no Novo Testamento Paulo fala para os cristãos de origem judaica ou não, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos, ele não precisa dar muita explicação, porque ele sabia que o seu ouvinte entendia que salmos eram cânticos acompanhados de instrumentos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: essa tradição espiritual de salmodiar ao Senhor com instrumentos, ela começou no Velho Testamento e ela veio para o Novo Testamento com um novo significado, que é esse significado da liberdade e do acesso ao Senhor por meio do louvor e da adoração. Com salmos, hinos e cânticos, nós cantamos ao Senhor com o nosso coração, diz a palavra de Deus. Então, essa tradição espiritual do cântico profético com instrumentos, ela continua nos dias de hoje. E Eliseu conhecia isso. Conhecia que esse ofício profético musical, né? Aliás, esse ofício profético da palavra, ele se conciliava muito bem com o ofício profético da música, né? Então são duas asas, vamos dizer assim, asas espirituais que a gente, como Igreja do Senhor, a gente pode utilizar a asa espiritual da palavra profética e da música profética. Essas duas coisas compõem um todo e trazem uma riqueza e um fluir dos dons do Espírito Santo na igreja hoje em dia, que são muito importantes para a edificação do corpo de Cristo. Eliseu era um continuador dessa tradição da casa de profetas. Em terceiro lugar, porque Eliseu entendia a importância da cooperação no ministério, né? Nós vemos aqui o ministério da palavra profética conciliado com o ministério da música profética, um apoiando
e fortalecendo o outro em prol do reino de Deus. Então, o tangedor, como se diz hoje, ele não ia ali só fazer um fundo musical enquanto alguém está proclamando a palavra. Ele não ia ali apenas tocar uma bela melodia, uma bela canção, como se diz no meio musical, fazer o clima, né, do ambiente ali para aquilo. Não, ele ali ia profetizar e, por meio da sua expressão artística, trazer o peso da glória do Senhor sobre aquele ambiente, sobre aquele lugar. O que Deus quer falar naquele lugar, com aquele povo, naquele ambiente. Então, o profeta ele é essa antena de Deus para captar esse sinal e amplificar essa mensagem para a vida das pessoas que estão ali. E quando isso, de uma forma muito harmônica, muito bela, muito integrada, acontece entre a palavra profética e a música profética, o céu desce. O céu se estabelece no ambiente. E é muito precioso a gente experimentar isso, né, nos dias de hoje, quando os ministérios trabalham juntos em prol do corpo de Cristo, por meio da música profética. Então o tangedor, ele tem essa função de pegar o seu instrumento e de trazer o som do céu para a terra. E aí no som do céu vem tudo que o céu tem, tudo que o céu é, tudo que o céu faz, pode acontecer quando 2 ou 3 se reúnem em adoração profética ao Senhor. Amém, querido? Então, Eliseu, ele tinha essa visão de conciliar a palavra profética e a música profética. Eu quero fechar essa meditação aqui com algumas aplicações, né? Primeiro, a nível pessoal, cultive a adoração no lugar secreto. Cultive a adoração, você e o Senhor, né? Imagine que você, né? Você pode não ser músico, não precisa ser músico para adorar com música o Senhor. Você pode entoar ao Senhor, como diz Efésios capítulo 5. Sabe o que é entoar ao Senhor? É simplesmente cantarolar. Cantarolar. Deixar que as melodias que vêm no teu coração se expressem por meio dos teus lábios, né? Não precisa afinação, não precisa entonação, não precisa estar dentro do ritmo ou fora do ritmo. Simplesmente cantarolar ao Senhor. É um meio de você se manter cheio do Espírito, motivado, focado nas coisas espirituais, deixando o Espírito Santo falar contigo e você falar com ele. Então, entoando ao Senhor, cultive a adoração no lugar secreto, na vida pessoal, né? Porque isso vai fazer com que o teu espírito esteja sempre disponível para conectar com o Espírito Santo de Deus e você comunicar a voz do Senhor onde você estiver. Adorar a Deus no secreto afina o teu ouvido à voz do Espírito Santo, né? Isso dará muita eficácia, muita graça à tua vida quando você for compartilhar de Cristo para outras pessoas. Então mantenha o ambiente interior da sua vida perfumado de adoração. Quando você abrir as janelas da sua casa, esse perfume vai se propagar ao redor. Amém? Então cultive a adoração no teu lugar secreto. Outra aplicação pessoal, antes das batalhas, adore ao Senhor, né? O rei Josafá atestou, está com ele a palavra do Senhor, né? Antes de chegar o profeta Eliseu. Então faça isso. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Então, antes da tua batalha, adore. Busque a palavra revelada, profética do Senhor. E você vai partir para a batalha com as armas espirituais, né, revestido do Espírito Santo, e você vai obter a vitória em nome de Jesus. Falando um pouquinho para músicos que estejam me ouvindo aqui, esta unção do tangedor, ela está disponível para nós, músicos, que atuamos com música na casa de Deus, né? Eu muito jovem, eu tive uma experiência sobrenatural com o Senhor, que marcou a minha vida desde então. Eu era membro de uma
grande igreja aqui em Brasília, e onde a gente recebia muitos pregadores de fora, muita gente de fora. E eu era um adolescente com 19 anos e fazia parte de um grupo de adoração ali, né, naquela igreja. E uma vez veio pregar a Valnice Milhomens naquela igreja. E ela trouxe um músico com ela, pastor chamado Marcelo. Eu não lembro do sobrenome dele, mas lembro muito bem do nome e da figura dele. E aquele irmão, ele era um tecladista e um pianista, que veio com ela. E ali, pela primeira vez, eu vi o que era o exercício do ministério de um tangedor. Ele realmente fluía junto com ela, enquanto ela pregava. Não era um fundo musical, não era uma coisa para ficar bonitinho, não era porque estava imitando algum pregador americano, não era nada disso. Existia uma unção, uma graça de Deus impressionante que era liberada na composição deles dois, adorando e pregando juntos, né? Ela pregando e ele na dinâmica musical, na dinâmica profética, acompanhando, né, e fortalecendo aquela pregação que Valnice Milhomens fazia. E esse irmão, ele fez uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele chamou aquela molecada toda, né, uns 6 ou 7 ali, e ele ministrou essa unção sobre nós. A unção do tangedor, né? Ele ungiu as nossas mãos, orou sobre nós e ministrou essa unção. E eu recebi essa unção. Eu recebi de bom grado essa unção. E eu lembro que depois ele falou que aquela unção iria desatar coisas novas na nossa vida. E a partir daquele momento foi que eu comecei a compor canções a Deus. Até então eu tinha algumas coisas pensadas, alguma coisinha guardada ali, mas depois daquela unção, a composição começou a fluir na minha vida. E não só isso, mas essa unção do tangedor, de fato, ela se fez presente e ela se faz presente até hoje. Em ambientes onde as coisas começam travadas, pesadas, né? Você vai dizer assim, Lei, você está mistificando. Tô não, meu querido, eu sei o que eu sei o que eu vivi nos verões passados, né? Eu sei o que é você chegar num ambiente de reunião e a coisa está pesada, a coisa está travada, a cara das pessoas está murcha e, por meio da adoração profética, as coisas se tornarem livres, né? Então é uma coisa real, né? Não é misticismo, é uma coisa real. E eu experimento isso desde então, e tenho experimentado inúmeras e inúmeras vezes. Me lembro de uma vez que nós estávamos num retiro, eu já contei isso aqui em outra mensagem. Nós estávamos num retiro com aproximadamente uns 120 jovens, mais ou menos, e ali tinha muitos novos convertidos, e uma moça manifestou um demônio ali. No meio da adoração, enquanto nós estávamos ministrando e adorando, manifestou um demônio numa moça. E naquele momento houve aquele alvoroço, aquela coisa toda, e Deus me deu uma direção que foi a seguinte: gente, deixa ela quietinha, deixa ela aqui no meio, né? E vamos continuar adorando. Vamos continuar adorando, entronizando ao Senhor. Não vamos focar nessa manifestação. E assim foi, nós adoramos ao Senhor fortemente ali, ficamos ali uns 2 minutos adorando. De repente, essa moça, como se ela tivesse aberto a porta de uma prisão e ela tivesse sido empurrada para fora daquela prisão. Ela saiu daquela situação num instante, recobrou a consciência e ela ficou como se alguém, assim, maravilhada com aquilo tudo, o que está acontecendo, meu Deus e tal. E aí chegaram algumas pessoas e explicaram para ela o que tinha acontecido. E naquele mesmo momento ela entregou a vida para o Senhor Jesus, se converteu e foi cheia do Espírito Santo. Então imagine, em 5 minutos, de endemoniado para cheio do Espírito Santo, por meio da adoração profética, né? Não estou falando isso para que a glória seja de ninguém, porque não é de ninguém mesmo, é só dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas eu quero dizer que nós somos cooperadores dele. Então, quando nós
Cooperamos com Deus, simplesmente dizendo, eis-me aqui, Senhor, usa-me, me dá o comando para que eu obedeça. Realmente o reino de Deus se estabelece através da adoração. Então, você que é músico, você que tem o seu instrumento, ou você que tem a sua voz, você que tem o privilégio e a bênção de servir na casa de Deus com a sua música, dispõe-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor repousa sobre ti. Abre os teus lábios, exercita as tuas mãos e o teu instrumento, e você vai ver milagres acontecendo, em nome de Jesus. Então, falando agora para uma aplicação mais coletiva, né, para todos nós, nunca despreze os momentos de adoração coletiva, né, na igreja do Senhor. Porque quando o céu se conecta com a terra, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Nunca despreze, né? Às vezes a gente chega na reunião meio desmotivado, meio cansado, a alma não quer estar ali, o corpo muito menos. Mas se você chegou, é porque o teu espírito quer Deus. Teu espírito está com fome e com sede de Deus. Então, silencia a alma, disciplina o corpo e abre o teu espírito para adorar o Senhor. Nunca despreze, porque tudo pode acontecer. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Porque a igreja reunida, conforme nos ensina 1 Pedro capítulo 2, a igreja reunida ela se torna casa espiritual, composta por pedras vivas, né? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando a casa se reúne, meu querido, a glória vem. Amém? Quando a casa se reúne, a glória vem. A glória, a presença manifesta, se estabelece. E aí o reino de Deus, com sua justiça, sua paz e sua alegria, se estabelecem naquele lugar. Então, essa unção é trazida quando 2 ou 3 adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Há poder na adoração coletiva do corpo de Cristo. É o poder da unidade e da concordância de 2 ou 3 reunidos em seu nome. Eu quero ler um texto aqui de Romanos 15, 5 e 6, que diz: O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que juntos, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o poder da música de Deus. O poder que é liberado quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus e o adoram em espírito e em verdade. Não precisa muita coisa. Basta um coração sintonizado com o Senhor Jesus. Eu convido você a experimentar um pouquinho disso hoje, no silêncio do teu quarto, da sua sala, do seu carro, do seu lugar secreto. Fecha os teus olhos, abre o teu coração diante do Senhor, se você pode fazer isso agora. E deixa a unção do Espírito Santo tocar a tua vida, quietar o teu coração. Talvez você possa estar como Eliseu estava, indignado, chateado, em dúvida com alguma coisa, inquieto. Mas nesse dia o Espírito Santo te chama para perto e te diz: aquieta, aquieta e saiba que eu sou o teu Deus. Aquieta e ouve a minha doce voz, levando você a lugares de descanso, a lugares mais altos, levando você a águas de descanso. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, diz o Senhor a você hoje.
fazer tua vontade, a ti entrego o meu querer. Guia-me o teu Espírito por um caminho plano, faz-me ouvir tua doce voz. Meu coração em tuas mãos está, submisso ao teu, para ser o que tu queres que eu seja. Restaura-me com tua vida, abraça-me com tua glória, mostra-me o teu imenso amor. Revela-me tua vontade, renova-me com tua unção, dá-me a chave do teu coração. Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Essa foi uma das primeiras músicas que o Senhor me deu logo nos primeiros dias depois de receber esta unção. Já compartilhei essa música aqui algumas vezes, compartilho mais uma vez para selar essa palavra viva para o teu coração no dia de hoje. Amém? Que o Senhor possa te levar a desfrutar mais e mais desta unção na sua vida. Seja ouvindo um tangedor tocando, ou você mesmo sendo um tangedor da sua voz, do seu instrumento, da sua vida diante do Senhor. Amém? Muito obrigado por ter ouvido. Espero que você, que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando as nossas ministrações e tudo mais que a gente tem compartilhado aí da nossa vida por esses dias. Amém? Tenha uma excelente semana cheia da unção e da graça do Senhor sobre a tua vida e seja luz.